paz do Senhor, meus queridos irmãos, Shalom, graça e paz, Adonai, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alessandra, sou professora da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Assembleia de Deus Tradicional no Amazonas, sou amazonense, né? E estou aqui para lecionar a quinta aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje o cenário é um pouco diferente porque estamos em construção para termos um cenário próprio, né? E quero dizer que eu estou muito feliz, né, por estarmos aqui para mais essa aula. A lição de hoje é a lição de número 5, que tem por assunto da lição um inimigo que precisa ser resistido. Para você que caiu aqui no canal do nada e não está entendendo a aula, deixa eu te situar. Iniciamos o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, essa lição bem aqui. E hoje nós já vamos para a quinta aula da nossa lição. Então, se você não entender algum assunto, eu vou deixar os links aqui no card e você assiste a aula, fica por dentro para você entender direitinho. Desde o começo nós vemos estudando sobre a batalha espiritual, né, sobre os anjos, sobre os demônios, viemos estudando sobre sua natureza, como eles operam, o que mais eles gostam de fazer. Sabemos também que eles temem o nome de Jesus. E hoje o assunto da lição, ele vem com esse tema, o inimigo que precisa ser resistido, né? Então, é exatamente aqui que nós estamos, na quinta aula. Então, vamos começar. O assunto da lição é o inimigo que precisa ser resistido e o texto áureo, ele se encontra, hoje nós vamos dizer que estudar, basicamente de uma forma geral, o livro de Tiago. Só que não em 5 capítulos, vamos dar ênfase apenas no capítulo 4, né, do livro de Tiago. E o texto áureo diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Nós ouvimos muitos falar sobre esse versículo, muitas das vezes até recitados na igreja, mas hoje nós vamos estudar ele de uma maneira mais aprofundada, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabemos que hoje em dia, muitas das vezes, é o contrário. Muitos querem se sujeitar às vontades carnais, se sujeitar às coisas do inimigo e resistir a Deus, resistir à vontade de Deus. Sabemos que existe essa luta constante da nossa carne contra o inimigo, contra os dados inflamados do maligno. E muitos, por não estar em oração, por não estar em jejum, em vez de resistir o diabo para que ele fuja, quer resistir a Deus, quer resistir à palavra de Deus, quer resistir aos mandamentos de Deus, quer resistir às ordenanças de Deus e se sujeitar às coisas do maligno. Mas aqui Tiago ele está exortando, sujeitai-vos a Deus, né? O que é se sujeitar? É subordinar, né? É fazer a vontade, é dizer não, mas resistir ao diabo, resistir. Não vou lutar, não vou atacar, não vou obedecer, vou ficar aqui, vou ficar resistindo e ele fugirá de vós. Amém? E a verdade prática, ela diz assim, ó: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo, ele não é invencível. Vivemos nesse mundo moderno hoje, onde muitos... mas eu caí, eu fui fraco, eu não consegui... e tem todas várias questões, né? Vão dando desculpa e vão falando, porque deram um gostinho para Satanás e querem usar a carne como fraqueza. Mas Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio como ser humano. Ele é filho de Deus, ele era filho de Deus, mas ele veio como nós, como seres humanos. E a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, porém não pecou em nada. Jesus, ele conseguiu, ali no deserto, ele deixou ainda macete de como resistir o inimigo ali no deserto. E se nosso Senhor Jesus conseguiu, nós também vamos conseguir, porque sua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis. Então, o nosso Jesus, ele é o modelo, né? Ele é o nosso modelo. Ele conseguiu vencer o inimigo ali no deserto. Logo, hoje nós também conseguimos. E vamos aprender hoje aqui na sua palavra como resistir ao Satanás,
como resistir ao inimigo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Tiago, né, que está no capítulo 4, no versículo 1 ao 10. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, dar pausa no vídeo e vamos ler junto para que você venha entender de uma melhor forma possível tudo que vai ser dito no decorrer da aula. Diz assim, ó: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dar maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dar, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Fazendo isso, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? O objetivo da nossa lição de hoje é estabelecer a perspectiva bíblica da resistência ao diabo. Amém? E como eu já mencionei anteriormente, nós vamos estudar o capítulo 4 do livro de Tiago. Mas para que você tenha uma compreensão melhor dessa lição, eu convido você a ler o livro de Tiago. O livro de Tiago, ele contém apenas 5 capítulos, não são tão grandes, mas são pequenos, porém com grandes informações, com grandes ensinamentos, com grandes lições. O livro de Tiago, ele é um livro que nos chama à santidade. Ele é um livro que ele nos convida à santidade. Tiago, ele destinou esse livro aos primeiros cristãos, que naquela época eles sofriam grandes perseguições do Império Romano, mas também ele exorta de outras formas a resistir ao inimigo, não só ao inimigo físico, como muitos podem pensar, resistir ao Império Romano, não, mas em resistir ao inimigo interior, resistir aos prazeres da carne. E a presente lição, ela vai esclarecer justamente sobre isso. Por que devemos resistir às paixões? Devemos lembrar, colocar no nosso coração, entender que o mundo, as paixões carnais, elas vêm tentando nos colocar ao estilo mudando desse presente século, tentando pôr no nosso coração, na nossa mente, que é normal, que é isso, que é aquilo, mas não é. Sabemos que a palavra de Deus, ela é única, sabemos que ela não muda, o tempo passa, as pessoas mudam, o ser humano muda, tudo muda, mas a palavra de Deus não muda. E Deus, ele nos convida à santidade. E muitas das vezes, com o passar do tempo, a gente começa a entrar nesse estilo de vida, achando que tudo é normal, que tá tudo bem, mas não. Deus, ele nos convida à santidade, ontem, hoje e sempre. E essa epístola, ela vai falar justamente sobre isso, que resistir o diabo já é um bom começo para nós termos uma vida de santidade com Deus. Resistir a ele já é um bom começo para que o Espírito Santo se apodere da nossa vida, para que nós vivamos cheios dele, para que nós conseguimos ter forças para dizer não às vontades carnais. Amém? A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos e a conclusão, né? O primeiro tópico, ele vai falar sobre a epístola de Tiago. Nós vamos ter uma breve introdução sobre essa epístola para poder nós entendermos o contexto desse capítulo 4. O nosso segundo tópico, ele vai falar sobre os deleites da vida. Que deleites da vida são esses que Tiago exortou, que nós devemos correr, fugir, dizer não, resistir? Quais são esses deleites, né? E o terceiro tópico, ele vai falar sobre resistindo o inimigo. A lição está maravilhosa, te convido a assistir o vídeo do começo ao fim. Amém? Então vamos começar o primeiro tópico, né? O primeiro tópico, ele fala sobre a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, ele é considerado um dos livros mais antigos, né, do Novo, um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Segundo os expositores, historiadores,
a composição do livro não passa de 45 depois de Cristo. Ele foi destinado aos primeiros cristãos judeus, né, que naquele tempo eles estavam dispersos por conta da perseguição romana que os oprimia, que eram muito grandes sobre eles, né? Aí é que tá, mas foi escrito só para eles? Não, porque a Bíblia é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Hoje ela serve para nós. Foi destinada a eles? Foi, mas serve para nós. Por quê? Porque a epístola de Tiago é uma epístola muito parecida com o Sermão do Monte. Pegue o Sermão do Monte, Mateus 5 ao 7, e assim, compare com a epístola de Tiago. É uma epístola pequena, porém de grandes ensinamentos para a nossa conduta cristã. Se a gente pegar a epístola de Tiago e tentar praticar pelo menos um versículo diariamente na nossa vida, quão enriquecedor será para a nossa vida espiritual, porque ela vem com admoestações, com exortações e com ensinamentos. O conteúdo do livro de Tiago, ele é pouco cristológico, né? O nome de Jesus só aparece 2 vezes nesse livro, e também ele é um livro, como mostra como ele é antigo, pelo fato de Tiago ele se referir à igreja como sinagoga, e também ele chama de igreja. O fato dele usar o termo sinagoga mostra que Tiago vem de um tempo bem antigo, onde os cristãos ainda eram chamados de um movimento de Jesus, né? Tiago, ele separa a fé das obras, demonstrando que o cristianismo prático, ele demonstra que um cristianismo prático nos dá munição para resistir ao diabo. O livro, ele vai falar sobre facção, sobre inveja, sentimento de amargura. Então, Tiago, ele trata de um caráter, ele mostra através da sua epístola o quão a nossa natureza carnal é ruim, os sentimentos não são bons e como nós precisamos ser moldados, como o nosso caráter precisa ser refinado pelo sangue de Jesus. Então, o livro de Tiago, ele tem por tema, vamos resumir assim, nos levar à santidade. Ele trata daquilo que não agrada a Deus, que é da nossa natureza carnal, ensina como resistir ao diabo, nos admoesta a resistir ao diabo, mas de uma forma geral, o que Tiago ele quer, né, tratar, passar para a igreja é que o nosso caráter ele precisa ser moldado. Hoje em dia não é diferente. Tudo que Tiago falou, olha só, irmãos, tudo que Tiago falou há mais de 2.000 anos atrás, 1.055 anos atrás, hoje não é diferente. Ele falou sobre o sentimento de facção que existia ali dentre eles, sentimento de inveja. E esses pecados que vêm destruindo a igreja, que vêm, às vezes, afastando as pessoas dos caminhos do Senhor, ele veio até hoje. Hoje não é diferente. Muitos querem servir a Deus, mas não querem ser moldados por eles. Não querem sofrer essa transformação de caráter, não querem passar pelo processo de peneira, de Deus pegar o barro, amassar, moldar, né? Mas é necessário que nós sejamos moldados por Deus para que nós possamos resistir aos dados do maligno. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre os deleites da vida. Tiago ele usa essa metáfora que até hoje é discutida em debates, em conversas, em rodas de amigos. Esses deleites da vida que aparentemente são bons, mas que no final só traz amargura, só traz tristeza, só traz decepção, só traz o afastamento da pessoa de Deus na nossa vida. No versículo 1 de Tiago 4 fala assim, ó: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vendiste a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, né? Tiago ele vai falar sobre essa peleja, né? Sobre essa guerra que nós lutamos. E muitos eles vão querer dizer que Tiago estava falando da guerra, né, que acontecia, que talvez acontecia entre o povo judeu naquele tempo onde eles estavam guerreando contra o Império Romano. Mas na verdade Tiago está usando uma metáfora. Ele não está falando desse tipo de guerra, dessa guerra física. Ele está falando da guerra interna, aquela guerra que nós lutamos dentro de nós, onde a gente fala assim pro irmão: isso aqui é meu, isso daqui é teu. É uma guerra que muitas das vezes leva à destruição do outro membro de Cristo, do nosso outro irmão. E o pior não é isso.
O pior é que essa guerra que muitas vezes nós lutamos contra o nosso próximo para satisfazer os nossos deleites são guerras que não agradam a Deus. Existem deleites no nosso coração, dentro do coração do homem, que são tão mal, que para satisfazer, ele tem que guerrear contra o outro. E é justamente sobre isso que Tiago vai falar. Nós temos que resistir a esses deleites. A lição, ela fala assim, ó. O termo deleite é doné, que aparece 5 vezes no Novo Testamento para descrever deleites ou prazeres ilícitos. Originalmente, significava prazer experimentado no sentido do paladar, né, esse tipo de prazer, e posteriormente prazeres, né, no sentido da mente, né. No período helenista, o conceito se restringia ao significado gozo sensual, deleite. E é protagonismo que permeava aquele pensamento naquela época, né, naquele período helenista, ele vem permeando até hoje no meio da igreja. O que é o hedonismo? É aquele sentimento de que o prazer individual é algo divino para o ser humano. É assim, eu quero fazer isso, vai me fazer bem? Vou fazer. Quero praticar tal coisa? Pro outro é errado, mas vai me fazer bem? Posso fazer. Esse pensamento que naquele tempo permeava no meio da igreja, hoje em dia não é diferente. Vai falar bem assim no versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. A nossa lição, ela fala bem assim, ó. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro. E a inveja é um sentimento de tristeza e de pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. Naquele tempo, o Tiago estava ensinando a igreja, né, sobre não ter esse tipo de pensamento. Ele estava falando assim, olha, vocês são isso, vocês fazem isso, vocês têm isso. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia a gente sabe que a cobiça, a inveja continua permeando no meio da igreja, no meio das... E vale aqui a pena ressaltar que quando ele fala assim, ó, cobiçais e nada tendes, ele não está fazendo uma apologia à pobreza, em dizer que por você ser cristão você tem que ser pobre, você tem que viver na pobreza, mas glorificar o nome de Deus, não. Ele está falando que não é para você cobiçar de forma ilícita ter alguma coisa. Se você quer ser rico, mas você é trabalhador, é temente a Deus, você é justo, glória a Deus por isso, irmão. O Senhor ele se agrada disso. Agora você não tem nada e querer cobiçar as coisas dos outros, querer ter aquilo de forma ilícita, mesmo que para que você tenha aquilo, você tem que fazer o mal ao próximo, aí o Senhor já não se agrada disso. Tiago também vai falar do adultério, né? E às vezes a gente pensa, o adultério é só se eu cometer a traição contra minha esposa, meu esposo contra a esposa. Esse adultério também ele pode se referir a você e a Deus, né? Porque o relacionamento entre homem e uma mulher é comparado como ele é igualado ao nosso relacionamento com Deus. E quantas vezes a gente não trai a Deus? A gente não trai a confiança dele, não trai a liberdade que ele colocou em nós, trai o livre-arbítrio que ele também deixou, né? A gente também tem que pensar nisso. Ele fala sobre o adultério, e muitos querem levar o adultério só para o lado do homem com a mulher. Não, leve também para a sua vida espiritual com Deus. Nós temos que fugir da inveja, da cobiça, do adultério, do sentimento faccioso contra o próximo. Temos que fugir, mas também temos que fugir de tudo isso relacionado à nossa vida com Deus. Não vou fazer para o próximo, mas também tenho que pensar com Deus. Muitas das vezes a gente quer levar a nossa vida tão normal aqui na Terra e esquece que o nosso principal alvo é agradar a Deus. Nosso principal objetivo é viver aqui de forma santa, de forma justa. Eu acho que Deus ele se alegra muito quando ele olha aqui para a terra e fala assim, aquele meu filho ele não me trai, aquele meu filho ele não tem inveja do próximo, aquele meu filho ele procura andar no caminho do bem. Você fazendo isso, você não está adulterando, porque adulterar é um sentimento, é uma traição. E fazendo isso, você não está adulterando contra Deus, você não está traindo a Deus. Amém? O nosso terceiro tópico vai falar sobre resistindo ao diabo. E aqui agora nós vamos estudar, né? Como resistir ao diabo. Tudo isso que nós viemos já falando é sobre a epístola de Tiago, sobre o que ela fala, sobre o que ele nos ensina. E agora nós vamos aprender como resistir ao inimigo.
Tiago mostra no versículo 5 que o Espírito Santo, ele habita em nós, né? O cristianismo, ele é a única religião do mundo que existe a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo, ela nos convence do pecado. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós estamos em constante intimidade e comunhão com Ele, o Espírito Santo, ele fala aqui, ó, isso daqui não me agrada, isso aqui não tá certo, faça dessa maneira. Então, a primeira coisa para a gente conseguir resistir ao diabo é estar com o Espírito Santo na nossa vida. O que afasta a pessoa do Espírito Santo da nossa vida é o pecado, é a falta de fidelidade. Então, para que a gente tenha ele na nossa vida, a gente tem que se consertar com Deus, a gente tem que falar com Deus. Sabe, como Davi, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, para que a gente resista, a primeira coisa é ter o Espírito Santo na nossa vida. Segundo, é submeter-se à vontade de Deus. Como podemos submeter à vontade de Deus? Ele começa falando, resistindo ao diabo, não tendo duplo ânimo. O que é duplo ânimo? É você ficar ali, ó, na corda, balançando. Sou do mundo, sou de Deus. Sou do mundo, sou de Deus. Quero fazer as coisas de Deus, quero fazer as coisas do mundo. Então você fica dividido. Então, para que você consiga resistir ao diabo, você tem que estar com o coração totalmente entregue a Cristo, sabe? E olha só, você tem o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Aquele coração que era sujo, que só pensava nas coisas carnais, ele começa a pensar nas coisas do céu, começa a pensar nas coisas celestes, começa a pensar em purificação, começa a pensar em perfeição, começa a pensar em integridade, começa a pensar em fidelidade. Então, quando você recebe o Espírito Santo ele na sua vida, automaticamente você começa a se subordinar à vontade de Deus. Você começará a agradar a Deus a partir do momento que você receber o Espírito Santo na sua vida e decidir fazer a vontade de Deus, né? Ele fala também que nós temos que lamentar as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas coisas. A gente tem que chorar. Hoje em dia é muito difícil ver um cristão chorando, mas a gente tem que pedir para Deus, para Ele nos dar um coração contrito, um coração quebrantado, para a gente chorar, lamentar os nossos pecados, não é dobrar o joelho, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, não, é pedir para voltar aquele coração contrito a ponto de nós chorarmos, de lamentar quando nós fizermos algo que não agrada a Deus. Amém? Vamos para a nossa conclusão, eu quero ler com você. Diz assim, ó. Tiago relaciona uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo de nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos, como Ele é santo. Resistir ao inimigo, no contexto de Tiago, resume-se em que cada um de nós sujeitemos-nos à vontade de Deus. De cara, se a gente for fazer a vontade de Deus, a gente vai estar resistindo ao inimigo, né? E diz assim, e devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração. É essa dependência de Deus que nos levará à vitória em Cristo, amém? Eu espero que até aqui você tenha me acompanhado, que você tenha gostado dessa lição. Saiba, irmão, que não é fácil resistir ao inimigo, resistir aos prazeres da carne, mas se nós nos subordinarmos à vontade de Deus, se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós cantarmos louvores, se nós buscarmos as coisas do reino, você vai ver que não vai ser um processo dolorido, não. Você vai fazer de forma espontânea, de boa vontade, a vontade de Deus. E não automático, quando você olhar, você vai estar deixando todos os prazeres da carne, tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? Então, que nós possamos resistir ao inimigo para que ele fuja de nós. E aqui eu agradeço pela sua compreensão, por sua paciência de ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus lhe dê uma boa semana para que nós possamos estar aqui juntos na próxima aula. Não esquece de dar aquele joinha e de compartilhar com seus amigos. Shalom, graça e paz, Adonai. Tchau, paz do Senhor.